AWS. Então vamos entender os diferentes modelos de preço. A gente tem que primeiro entender a diferença entre CAPEX e OPEX. CAPEX significa despesa de capital, você paga antecipadamente, ou seja, um custo fixo, um custo irrecuperável. OPEX significa despesas operacionais, que é onde você paga realmente pelo que você usa. Pensa como exemplo faturamento de serviços como eletricidade, gás, água, por exemplo, Spotify ele não é como por demanda, né, mas entra aí net, né, por exemplo, se você faz uma ligação, telefonia e por aí vai. Políticas de preço, pagar conforme o uso, pague menos quando reservar, ou seja, quando você faz uma reserva de 1 ou de 3 anos, você acaba pagando menos, pagar ainda menos quando você está utilizando mais, isso acontece com taxas de armazenamento, que a sua taxa por giga vai diminuindo, e pagar ainda menos com o crescimento da AWS. Isso é um fator positivo, que quanto mais a AWS está no decorrer dos anos lançando mais e mais serviços, aumentando a capacidade das suas instâncias, armazenamento, etc., ela está realmente diminuindo os valores. Embora os modelos de preços variem entre serviços, vale a pena revisar os principais princípios e melhores práticas que são amplamente aplicáveis, ou seja, os principais tópicos, né? Compreender os fundamentos de precificação, como é que eles funcionam, começar sempre com otimização de custos, maximizar o poder da flexibilidade e usar um modelo de preço certo para o trabalho. Então a gente vai estar discutindo cada um deles agora. Então, primeiro a gente tem que entender os três pilares, né, os três fatores fundamentais de precificação da AWS, que é o fator computacional, ou seja, quanto mais processamento pode ser mais caro. Armazenamento, quanto mais você armazena, você acaba tendo taxas inferiores de armazenamento, ou seja, dependendo do plano que você tem ali para buckets de armazenamento, você começa a ter economia de escala para mais e mais armazenamento, e os dados de saída, isso acontece muito com o fator de networking. Então, a adoção de serviços em nuvem não é apenas uma evolução técnica, você também precisa mudar a maneira como você opera na sua organização. Então, à medida que você passa da TI sendo tratada como investimento de capital que acontece periodicamente para um mundo de preço que está intimamente ligado ao uso eficiente de recursos, vale a pena entender o que impulsiona o preço da nuvem para que você possa construir uma estratégia para otimizá-lo. Então, isso fica dentro dos pilares já comentados. Quando se trata de entender os preços e otimizar seus custos, nunca é cedo para começar. É mais fácil você implementar mecanismos de controle e visibilidade previamente, antes que seu ambiente ele se torne realmente grande e complexo. O gerenciamento econômico, desde o início, garante que o gerenciamento de investimentos em nuvem não se torne um obstáculo à medida que você cresce e aumenta a escala. Os serviços da AWS eles têm preços independentes e transparentes, para que você possa escolher e pagar exatamente o que precisa e não mais do que isso. Não são necessários compromissos mínimos ou contratos de longo prazo, a menos que você opte por um modelo de reserva. Ao pagar pelos serviços conforme a necessidade, você pode redirecionar o seu foco para inovação e invenção, reduzindo assim a complexidade de compras e permitindo que seus negócios sejam totalmente elásticos. Uma das principais vantagens dos recursos baseados em nuvem é que você não paga por eles enquanto não estiver em execução. Então, ao desativar as instâncias que você não usa, você pode reduzir os custos em até 70% ou mais, em comparação ao uso contínuo 24 por 7. Isso permite que você seja econômico e, ao mesmo tempo, tenha toda a energia necessária para as cargas de trabalho estiverem ativas. Então, o que isso quer dizer? Se você não está utilizando uma instância no período, por exemplo, a partir das 20 horas até o outro dia, às 8 da manhã, você pode desligá-las sem problema nenhum e você não vai ser custeado, cobrado por elas. A AWS ela também oferece vários modelos de preço dependendo do produto. Esses incluem sob demanda, instâncias dedicadas, instâncias spot e reservas. Para ajudar os novos clientes da Amazon a começar a utilizar realmente a nuvem de modo efetivo, ela oferece um nível gratuito. Se você é um cliente da AWS novo, você pode executar, por exemplo, uma instância S2 por um ano e também aproveitar um nível gratuito do Amazon S3 e de outros recursos. Além disso, a AWS conta com vários serviços gratuitos, que são a Amazon VPC, o Elastic Beanstalk, CloudFormation, o gerenciamento de identidade, e gerenciamento de acesso à identidade, que é o IAM, escala automática, que é o Autoscaling, o OpsWorks, e o faturamento consolidado, que também é denominado Consolidated Billing. Alguns desses são produtos ou features, tá, gente? E para ficar claro, logicamente, se você começa a construir a VPC e ter tráfego nela, aí você vai pagar, mas se a VPC ela está apenas construída, você não paga por isso.
Precificação da AWS EC2, você paga por todos esses itens, as horas utilizadas, ou seja, a hora que o servidor está ligado, o tipo da instância, o modelo de preço da instância, o número de instâncias provisionadas, load balancing, monitoramento detalhado, auto-scaling, o Elastic API Address e o sistema operacional e seus pacotes. Então, dependendo do sistema operacional, existe um preço diferente, dependendo da quantidade de instâncias provisionadas pelo auto-scaling, monitoramento detalhado, você também paga. Então, é muito interessante que a gente entenda cada item desses para ter a precificação correta. Então, os modelos de preço da EC2, a gente tem sob demanda, que você paga exatamente pelo tempo em execução, o reservado, onde você tem termos de contrato de 1 ou de 3 anos, as instâncias spot, que você precifica quanto você está disposto a pagar por uma instância ou não, e os hosts dedicados, né, que são servidores físicos à sua disposição. Além disso, você tem a reserva padrão, que te oferece até 75% de desconto, e a reserva conversível, que oferece até 54% de desconto. Além disso, tem as reservas agendadas, que elas estão disponíveis para serem lançadas dentro de janela de tempo que você realmente precisa. Essa opção permite que você combine sua reserva de capacidade com uma programação recorrente previsível, que requer apenas uma fração de dias, de semana ou de mês, por exemplo, um fechamento ou um evento em específico. Precificação do Lambda. No Free Tier você tem o equivalente a 1 milhão de requisições por mês. Depois disso você paga 20 centavos de dólar por 1 milhão de requisições a mais. O preço de duração, você tem 400 mil gigas por segundo por mês grátis e até 3,2 milhões de segundo de tempo de computação. E aí você tem aí esses 0,0001667 por cada giga por segundo utilizado, ou seja, a questão do serverless é muito, 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 muito barata. Os custos adicionais, né? Você pode incorrer em taxas adicionais se sua função Lambda usar outros serviços da AWS ou transferir dados. Por exemplo, se sua função Lambda ler e gravar dados no ou para o Amazon S3, você será cobrado pelas solicitações de leitura ou gravação e pelos dados armazenados no Amazon S3. Além disso, você tem a precificação do AWS EBS, que são os discos onde a gente armazena os dados das instâncias EC2, volumes por giga, snapshots por giga e transferência de dados. No S3 você é cobrado por armazenamento, requisições, tipos das classes de armazenamento, a transferência de dados, a aceleração de transferência, que é o Transfer Acceleration, e a replicação entre regiões também. Além disso, os RDS, que são os bancos de dados, é bem similar à precificação do AWS EC2, que são as horas de ligada do servidor, as características de banco de dados, o tipo de banco de dados, o número de instância de banco de dados, armazenamento provisionado ou adicional, requisições e transferência de dados. CloudFront, você paga pela distribuição do tráfego, o número de requests e a quantidade de saída de dados.